Boa noite! Eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas? Hoje nós vamos estar falando sobre a depressão por conta da comparação. Experiências de Azaf quando a prosperidade dos outros acaba com a nossa harmonia. É praticamente impossível viver sem fazer comparações. A grande questão é que, na maioria das vezes, encontramos do lado de lá alguém mais bonito, mais rico ou mais inteligente, independente de sua condição religiosa. Existem muitas pessoas que não servem a Deus, blasfemam de Deus, ignoram os valores de Deus e, mesmo assim, possuem uma aparente vida fácil. Possuem mais dinheiro, mais posições, mais bens, mais oportunidades, mais seguidores, mais amigos, viajam mais, festejam mais e, por fim, possuem mais alegria que muitos cristãos. É bem possível que agora mesmo você tenha em mente uma ou mais pessoas assim. Muitos, por conta desse quadro, chegam a acreditar que Deus não é justo, que não se importa com a sua condição e que não recompensa aqueles que o servem com interesse de coração. É bem verdade que existem aqueles que sofrem com tais comparações, mas que conseguem fazer uma leitura mais real e cristã de tudo, ao ponto de vencerem todas as tristezas e revoltas que tudo isso pode provocar. Porém, se faz necessário pensar naqueles cuja mágoa com a vida que levam é tão grande e a revolta é tão intensa que acaba adoecendo. Vivem olhando para os mais afortunados, que às vezes são da sua própria família, do seu próprio ambiente de trabalho, da sua própria vizinhança ou entre os seus próprios amigos, lamentando sua condição, explodindo com a vida a ponto de não querer mais pertencer a este mundo. Podemos encontrar um quadro bastante semelhante na vida de Asaf, uma pessoa que sofreu muito com a prosperidade dos ímpios de sua época, sem a inveja que tinha do status que muitos desfrutavam, mas que ele não estava nem próximo de experimentar. Quem foi Asaf? Foi nomeado pelo rei Davi para ser responsável pelos cânticos na casa do Senhor. Primeira Crônicas 6, do 31 ao 40, era levita nomeado como principal cantor quando a arca do concerto foi levada para Jerusalém, e em várias ocasiões quando havia festas nacionais. Primeira Crônicas 16, do 5 ao 7. Liderou os louvores quando Salomão consagrou o templo que construiu. Segunda Crônicas 5:12. Seu nome é encontrado no título de 12 salmos, Salmos 50, 73 a 83. Neste estudo, vamos destacar o de número 73. É nesse salmo que Asaf abre seu coração para nos mostrar como chegou a uma profunda tristeza, a um coração extremamente amargurado com dores no corpo e na alma. Salmo 73, 21. Como quase abandonou a fé em Deus, por conta dessa depressão. Salmos 73, 2. O motivo que trouxe Asaf a essa situação é mesmo que por muitas vezes nos incomoda, nos dias complicados em que vivemos. Em determinado momento da vida, Asaf se deu conta de que os ímpios prosperavam mais do que ele, um homem piedoso, e isso começou a incomodar. Bens, posses, coisas da vida que Asaf gostaria de ter e não conseguia, mas que os ímpios, em sua desonestidade, acabavam conseguindo. Aquilo revoltou Asaf. Ele desabafa sem vergonha alguma, com o coração cheio de inveja pela prosperidade dos perversos. Versículo 3. Ele destaca sua vida cheia de trabalho, responsabilidade, preocupação e dificuldades, e fala da vida dos perversos, que prosperam. Versículo 4 a 3. Nas palavras, certamente foi-me inútil manter puro o coração. Versículo 13, ele demonstra até que ponto chegou. Nos versos 15 e 16, Asaf nos diz que parou para pensar em tudo isso, mas mesmo pensando muito, não conseguiu uma resposta que fizesse sentido. Ele não via resposta para essa situação até que fez o que deveria ter feito desde o início. Dois aspectos precisam ser considerados neste momento.
Em primeiro lugar, o fato de que a corrupção inevitavelmente faz uma pessoa enriquecer, uma vez feita com inteligência, com planos bem articulados, com manobras bem montadas, aquele que está envolvido na maracatuaia vai colher os seus frutos, seja em dinheiro, títulos ou acessões. Quando olhamos de longe, sem conhecer a origem ou os bastidores de tamanha prosperidade, ficamos perplexos e até invejamos tais condições. O fato é que os corruptos sempre estarão numa condição financeira e material acima da nossa, mas a Bíblia nos mostra onde isso vai dar. Em segundo lugar, é fato que, infelizmente, ainda existe um ensino muito estranho ao que colhemos da palavra de Deus, quando a estudamos com seriedade, que é o de que todo filho de Deus, pelo simples fato de ser filho de Deus, não pode ou não deve passar por dificuldades. Basta declarar vitória em nome de Jesus sobre toda dificuldade para que ela vá embora, dando lugar, assim, à prosperidade e ao conforto. A Bíblia não ensina verdadeiramente assim. Mas, lamentavelmente, este tem sido motivo de muitos crentes entrarem em depressão. Perdem a vontade de viver apenas porque, na comparação com aquele irmão mais próspero, se acham esquecidos ou amaldiçoados por Deus. A grande resposta de Asaf. No versículo 17, quando ele entra no santuário de Deus, na presença do soberano Deus, que controla o mundo e tudo o que nele há, ele começa a entender as verdades por trás de todo o cenário positivo que ele via. Ele descobriu todo engano que havia naquela aparente prosperidade. O momentâneo conforto que se tem como fruto de pecado é apenas aparente e não dura muito. Só a luz de Deus nos permite viver e entender. Desde aqueles dias, muitos enganam, traem, trapaceiam, mentem, achando que suas vidas e alegrias dependem disso. Na presença de Deus, Asaf entendeu que a prosperidade, o fruto da desonestidade, é um paraíso, disfarçado cujo fim é dor e grande destruição. Versículo 18. Estes que hoje sorriem e se deleitam nos resultados da corrupção serão em breve totalmente aniquilados de terror. Versículo 19. Sua alegria é passageira, sua prosperidade também. E aqueles que os invejam também serão levados pela mesma destruição. Todavia, Asaf só percebeu isso quando buscou a Deus. Foi na presença de Deus que os olhos de Asaf se abriram para perceber o engano que a momentânea prosperidade dos ímpios representava. Quando se viu na presença de Deus, Asaf entendeu que ele é o nosso tesouro mais precioso, nossa riqueza e nossa prosperidade. Suas palavras nos versos 25 e 26 são das mais belas em toda a Bíblia. Aqui podemos perceber o quanto nosso olhar é definidor para a nossa saúde emocional. Não são os olhos do rosto relacionados ao sentido da visão, mas os olhos do coração, ou seja, o olhar sobre aquilo que te atrai, te anima e dá sentido à vida. Asaf aprendeu e devemos aprender com ele o que realmente é valioso para se viver. A verdadeira prosperidade. Uma das verdades que nos ajuda muito a não viver comparando a nossa vida com a de ninguém e, consequentemente, não adoecer. Por isso é a de que Deus verdadeiramente é o maior bem que temos. Nada, nem mesmo ter uma boa saúde, pode se comparar à certeza de ser um filho amado do Senhor, tendo-o como um Deus presente em todos os momentos da vida, ajudando em todas as circunstâncias e dando a certeza de uma vida com Ele por toda a eternidade. Apesar de Deus revelar-se o tempo todo nas Sagradas Escrituras como aquele que deseja nos encher de prazer e satisfação, poucos são os que encontram essa fonte de alegria no Senhor. Ele quer ser a riqueza que ninguém jamais nos roubará. Um dia falsa e passageira, a alegria do mundo acabará e tomará lugar uma grande tristeza. Nesse mesmo dia, entrará na presença de Deus para viver eternamente em riqueza, conforto, alegrias e prazeres. Todo aquele que hoje sofre, chora, luta com dificuldades, inclusive financeiras, e não consegue ter neste mundo aquilo que tanto gostaria. O dia da enfermidade será o dia da verdade. Por isso que precisamos estar atentos ao nosso natural modo de fazer comparações. Para pensar e agir, o dilema de Asaf há tantos anos perdura até hoje na vida de muitas pessoas, porque ainda existe corrupção, mentiras e falsas alegrias na sociedade. Algumas perguntas sempre serão importantes para a nossa reflexão sobre esse tema.
O que chama mais atenção do seu coração? O que você mais Desculpa, gente. O que você mais aprecia em termos de valor? Vimos na vida de Asaf o problema que se enfrenta quando fazemos comparações. Você já passou por algo semelhante? Que prejuízo a comparação lhe trouxe? Seria capaz de compartilhar com o grupo? Vimos também que Asaf aprendeu a olhar de maneira diferente que Deus fez. Quem é ele e quem ele é e as suas valiosas bênçãos. O que isso produziu na vida de Asaf? Que o Salmo 73 me sirva de parâmetro, de inspiração para se ter um coração mais voltado para o que tem real valor, nos livrando das doenças emocionais que a comparação pode produzir. Que Deus possa estar falando no seu coração grandemente através dessa mensagem e que nessa noite Deus possa estar falando com você aquilo que Ele tem para falar, que Ele possa ser seu melhor amigo sempre, que você sempre possa o buscar em espírito e em verdade. Que você nunca possa desanimar. É claro que tem horas que a gente desanima, mas que quando você vier desanimar, você lembre que tem um Deus que tudo pode e que Ele vai fazer grandes obras na sua vida. Fica com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal.